Muita gente ainda tem ideia que o servidor público é aquele trabalhador que chega na repartição e coloca o paletó na cadeira e sai para fazer outras coisas. Essa ideia trouxe muito preconceito com relação ao servidor público. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Margarida Lopes de Araújo. Margarida, muito obrigada pela sua presença aqui. Olá, obrigada pela oportunidade. Bom, ainda se tem essa ideia que o servidor público é dessa forma mesmo? Não, eu não acredito. Eu acho que isso ficou cristalizado no imaginário popular, mas mudou muito já esse questionamento. Isso aconteceu até por força de circunstâncias de governos anteriores que decidiram que quem era ocupado pelo déficit do setor público e da nação eram os servidores. Então houve uma caça a esses servidores. Nós podemos lembrar do governo Collor, né? Que se notabilizou pela caça aos marajás. Por quê? Porque na época fazia-se um comparativo do servidor com aqueles mais humildes trabalhadores que ganhavam um salário muito mínimo, pouco, por o salário mínimo. Então, qualquer servidor que ganhasse R$500, R$800 mil, era um marajá. Então, ele se notabilizou por essa questão de caça aos marajás, mas tudo não passou de um marketing. Mas, a partir daí, houve realmente um desmonte do serviço público. O problema do Brasil naquela época era o servidor. Exato. Tudo iria melhorar se reduzisse o salário do servidor. E o servidor perdeu algumas coisas nessa fase, alguns direitos? Foi muito difícil porque na época o PT era oposição aos governos. Então o PT se notabilizou também pela defesa muito grande dos servidores públicos. Então, houve muita conversa, mas pouco conseguiram implementar em termos de prejudicar. Colocaram os servidores em disponibilidade, tentaram acabar com o quadro, houve uma redução, sim, mas depois, isso tudo está sendo corrigido agora. Passa o tempo e a gente até esquece dessas coisas, né? Realmente aconteceu, muitos foram colocados em disponibilidade, né? Sem dúvida. E ficaram ganhando sem trabalhar. Então não houve economia para o governo, muito pelo contrário. Os serviços públicos ficaram muito defasados, muito ruins, porque as pessoas estavam trabalhando e não estavam. Então as salas vazias, a gente via muito isso lá em Brasília, sabe? Houve uma época que o servidor público era status ser servidor público. Aí veio a era Collor, né? Antes da era Collor. E agora? Como está esse perfil? Agora, eu acredito que o governo atual, até cumprindo a campanha dele, um dos itens de campanha, ele está recuperando isso. Porque ele sabe que prestar um bom serviço público à sociedade é uma questão, inclusive, de cidadania. E não adianta, por exemplo, eles demitiram na época do Collor e contrataram pessoas que não têm aquele comprometimento, né? Então, agora eles perceberam que não foi uma economia, pelo contrário, os serviços ficaram muito ruins e a sociedade começou a cobrar, porque a sociedade exige e cobra. Então, agora está sendo corrigida essa questão. Bom, existem vários tipos de servidores, né? Vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo. Mas assim, de um modo geral, nós temos os servidores, os políticos, que são servidores eleitos pelo povo, né? Temos os servidores públicos e os contratados, né? Os servidores estatutários, que são contratados através de concurso público, de acordo com a Constituição, uma série de regras e tudo mais. E os contratados geralmente são indicados por outros servidores, são os agentes políticos, exatamente, né? Que indicam esses servidores, assessores e tudo mais. Existe uma porcentagem em lei que estabeleça quantos servidores devem ser estatutários, quantos servidores podem ser contratados? Olha, não sei se existe assim uma porcentagem definida, mas a Constituição, ela exige que os servidores estatutários sejam contratados através de concurso público.
e aberto a todo o público, com toda a publicidade e tudo mais. Agora, quanto aos outros, geralmente acredito que haja uma porcentagem de que o político possa ter possibilidade e direito de indicar aqueles que ele queira que trabalhe com ele. E esse servidor concursado, do servidor contratado e do que é eleito pela população, ele tem as mesmas regras, tem que cumprir as mesmas regras ou não? Não, absolutamente. As regras do estatutário, elas são muito rígidas, estão no Estatuto do Servidor Público, né? Na área federal é o regime jurídico único da Lei 1112, de 1990, e lá estão definidas todas as regras, direitos, deveres, bem rígidos mesmo. E quanto aos outros contratados, geralmente são seletistas, então eles podem ser demitidos, eles podem ser contratados temporariamente, então são bem diferentes as regras. Bom, a estabilidade é uma dos direitos do servidor estatutário. É uma das grandes conquistas, né, do serviço público, é essa estabilidade. Muitas pessoas criticam isso, mas por que foi criado essa estabilidade? Olha, essa estabilidade é para proteger o Estado, não é para proteger o servidor, porque o servidor, ele é o Estado lá no ambiente de trabalho dele. Então, o professor, o Estado não pode educar, mas ele tem que educar. Então, ele contrata professores, ele faz concurso para professores, os servidores, os técnicos, os auditores fiscais. Então, esses servidores, eles têm que ter uma condição tranquila para desenvolver o seu trabalho sem pressão política. Daí a estabilidade. As pessoas pensam que o servidor, por ter essa estabilidade, eles têm tranquilidade, mas as regras mudam muito conforme os governos também, né? Olha, essa regra da estabilidade, ela foi modificada pela emenda constitucional, emenda 19, de 90. Porque antes, assim, ele só podia ser, passava por um estágio de 2 anos probatório, que a gente chama, e nesse estágio probatório ele poderia ser demitido. A emenda 19 aumentou para 3 anos esse período. E ele pode ser demitido se ele estiver respondendo processo, se ele é administrativo também, processo administrativo ou processo penal, desde que sempre transitado em julgado e desde que ele tenha todas as condições de defesa, né? E também ele pode ser avaliado. A emenda 19 trouxe essa inovação que a pessoa pode ser avaliada, o servidor, periodicamente, e aí, se ele não estiver correspondendo, ele pode ser demitido, sim. Quer dizer, no estágio probatório existe essa avaliação, mas depois desse estágio continua valendo? Continua valendo. Ele tem que ser avaliado periodicamente, geralmente de 2 em 2 anos ou anualmente. É que o servidor, ele sendo avaliado e estando trabalhando, e depois de ter passado por um concurso onde ele estudou muito, onde ele se preparou muito, ele não vai deixar de trabalhar, de fazer o seu serviço bem para poder ser demitido. Né? Okay. Raramente isso acontece, demitido, né? Raramente. Bom, as regras, né, de conduta do servidor são brandas. As pessoas pensam isso, né? Que ele pode fazer o que quiser. Não, como que é? Não. Existe todo um código de ética que já foi, inclusive, pelo decreto 1171, criou o Código de Ética do Servidor Público no Executivo, né? Na área executiva federal. E a partir daí, todos os outros estados, municípios, acabaram criando também os seus códigos de ética. Pelo contrário, são regras que ele tem que obedecer. Ele tem que ter urbanidade, ele tem que saber tratar os seus colegas de trabalho, ele tem que atender muito bem a população. Então, não é fácil. Realmente, o servidor, se ele conhecer bem as regras, ele vai trabalhar direitinho e não vai sofrer nenhuma sanção. Bom, o Estado investe no servidor hoje? Poderia investir mais, na minha opinião. Eu acho que faltam treinamentos, mais, né? Ele faz sim alguns. Tem algumas carreiras
que quando prestam um concurso já vem embutido como parte do concurso um treinamento, né? Que passa por um treinamento de 3 meses, 2 meses, conforme a categoria, e aí ele faz parte do concurso esse treinamento. Ele pode ser, inclusive, não passar, não ser aceito. Mas depois que ele começa a trabalhar, aí me parece que falta um pouco de investimento, sim, de motivação, né? De valorização, que tem que ser dado, sim, através de muitos treinamentos, palestras, para valorizar o servidor, passando exatamente pelo salário também, né? Uhum. Então, porque quando ele presta o concurso, lá já vem os valores que ele vai receber. E depois esse aumento é de acordo com a política do governo. Geralmente é uma compensação da inflação. É difícil um aumento real mesmo. Exatamente. Né? Uhum. Tanto é que a iniciativa privada muitas vezes paga um salário maior e melhor. Mas as pessoas preferem, às vezes, o serviço público porque tem mais estabilidade, mais garantias. Porque o setor privado ele sofre muitas interferências da economia, né? Uhum. Ele está sempre se demitindo, reestruturando, então as pessoas ficam ansiosas com isso e por isso partem para o serviço público. O setor privado, os trabalhadores desse setor, eles sofrem pressão, mas o servidor público também sofre pressão. Com certeza, sofre pressão por um bom desempenho. Tanto é que quando ele é avaliado periodicamente, ele tem que mostrar que ele teve um bom desempenho. Tem pressões, sim. Ele só não tem pressões de ordem externa política quando ele é também concursado, estatutário. Bom, e essa pressão de ordem política, porque ela é real, o que pode defender o servidor público dessa pressão, vamos dizer assim, dessa ingerência? Eu queria que a senhora me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. Certo. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de 2. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Faça um seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral lá em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas. Nem morto. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é a profissão servidor público. E a nossa convidada é a presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Margarida Lopes de Araújo. Bom, a gente terminou o bloco anterior perguntando se há algo que defenda, né, o servidor das ingerências políticas, inclusive, né, porque ele está sujeito a isso. Olha, Fátima, mesmo ele sendo indicado politicamente, sendo pelo regime seletista, que ele pode ser demitido a qualquer momento, quando ele assume a função, ele passa a estar sujeito às regras do Código de Ética, do Estatuto do Servidor, né? Aquelas regras já definidas em lei. Então, ele tem que cumprir essas regras. Agora, se ele não resiste à pressão e comete qualquer ato que seja prejudicial ao povo, ou à categoria, ou às pessoas, enfim, ele vai ser demitido de qualquer maneira. Ele pode ser demitido por não atender à ingerência e pode ser demitido por infracionar o código. Uma situação difícil, Muito né? difícil. Bom, a população também pode fiscalizar o trabalho desse servidor? Olha, ela fiscaliza na medida em que ela reclama dos serviços que não são bem prestados, quando ela entra numa fila, vai ser atendida e não consegue ser bem atendida, ou o funcionário não foi cortês, não prestou todas as informações que ela pediu. Então, ela fiscaliza nesse sentido, quando ela reclama da má prestação de serviços públicos. Bom, o servidor ele tem a obrigação de tratar bem a pessoa que vem até ele, mas ele também tem o direito de ser bem tratado, porque até nós falamos do preconceito no início. E existe algumas pessoas que já chegam brigando, né, com a situação, porque ele também sofre os problemas da estrutura, né, que ele representa. Como lidar com isso? De fato, o servidor merece respeito. Ele é o Estado naquele momento, ele representa o Estado, ele está ali para servir o público, mas ele tem que ser respeitado, sim. E aí também existem as regras de punição e que vão resolver esse problema. Bom, a senhora acha que o concurso público é a forma mais eficaz de contratação para o servidor? Eu não tenho a menor dúvida. Eu prestei vários concursos na minha vida e o último deles, onde fiquei na Previdência e depois na Receita Federal, mais de 30 anos, né, como servidora. Primeiro fui servidora do Estado e eu não tenho dúvida de que é a melhor forma, sabe, para proteger o cidadão, para proteger o servidor e para ele ter uma certa garantia e uma certa estabilidade. Cada vez mais as pessoas estão procurando concurso, cada vez está ficando mais difícil entrar, né? Mais até que um vestibular. E a que a senhora atribui isso? Olha, quando a demanda é grande, então realmente acontece isso. E a demanda pelos concursos públicos hoje é muito grande, porque os jovens saem das faculdades com os diplomas, o mercado de trabalho está difícil, né? Então, é difícil o jovem já entrar no mercado de trabalho ganhando, às vezes, um salário bom, como um concurso oferece. Então, ele parte para o concurso, porque também na iniciativa privada a pressão é grande, né? A reestruturação da área privada, as demissões que existem, a economia que encolhe. Então, tudo isso são fatores que causam mal-estar e preocupação. Então, eles procuram o serviço público exatamente por isso, para ter estabilidade e tranquilidade e poder desenvolver o seu trabalho com dignidade, que é o que todos nós precisamos. Bom, a questão do concurso também, às vezes há saem muitas notícias de que há fraudes nos concursos. Esse problema, como a senhora vê isso? Olha, eu estava falando e estava me lembrando, há muitos anos atrás, quando comecei a prestar concursos, existia muito esta coisa, dizer, isso daí não adianta fazer concurso, já é carta marcada, já tenho todos os indicados. Não, nunca acreditei nisso, nunca acreditei. Sempre que eu estudei, me preparei, passei em todos os concursos que fiz e fui chamada a trabalhar.
Então, e depois fui mudando conforme a vontade que tive de me mudar e melhorar. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que hoje existe muita fiscalização. Acontece, sim, fraudes, mas você vê que logo isso cai na mídia e é corrigido, o concurso é anulado e volta a se fazer outro, com todas as regras, com todas as seguranças. Então, eu não acredito nisso, não. A senhora acha que esse processo seletivo, as provas, elas realmente pegam as pessoas capacitadas para aquele determinado serviço? Elas são eficazes para encontrar a pessoa certa para determinado cargo? É difícil, né, responder isso, porque realmente a pessoa se prepara conforme aquele edital que foi colocado, para aquelas matérias. Então, ele estudou, fez um curso superior, geralmente curso superior, curso médio, o que o edital está pedindo. Então, a pessoa se prepara dentro daquilo, dentro de toda aquela legislação, e depois ele percebe que não era bem aquilo que ele queria, que o trabalho não é bem o que ele esperava, mas para isso existem depois os treinamentos e o estágio probatório, como eu disse, que a pessoa vai ter que se identificar ou não com aquele trabalho, poderá ser demitido ou poderá simplesmente se preparar para outro concurso que ele queira mais, que ele goste mais, e sair daquele e fazer outra coisa. Há possibilidade de remanejamento do servidor? Em que sentido você fala? Ele foi contratado para um tipo de serviço e realmente não se adaptou àquele, e ele pode executar outro ou não, ele está condenado a só aquele tipo de trabalho? Depende do concurso. Por exemplo, na área federal, no concurso de auditores, existem várias coisas que o auditor pode fazer. Então, por exemplo, nós chamamos o auditor de pasta, aquele que pega a pasta, vai nas empresas, fiscaliza e tal. Mas, além desse, também precisa daquele auditor que ajuda no gerenciamento do trabalho, sabe? Que cria as condições, que prepara o material, que faz um trabalho interno de pesquisa. Então, eu acho que existe a pessoa pode se adequar, sim, em vários momentos, ou trabalho externo, ou trabalho interno. Dentro do trabalho interno existe uma gama muito grande de coisas que não só o auditor, mas todos os servidores podem fazer. Os servidores, muitos desejam plano de carreira, é um sonho, né? Poder subir, galgar outros patamares dentro da carreira. O que a senhora acha disso e como está isso no Brasil? Isso é importante, sabe, porque é a valorização do servidor, né? Então, ele entra com um salário e, a partir daí, ele sabe até o fim, até a sua aposentadoria, ele vai poder saber o que ele vai conseguir durante aqueles anos todos de trabalho. Passa, sim, pela valorização do servidor, pelos cargos que ele pode ascender, pelos salários que ele pode obter. Então, acho que é importante e acho que o governo está providenciando isso. Já em todas as carreiras ele está providenciando, sim, esse plano de cargos e salários. É um estímulo, né? É um estímulo, sem dúvida. Bom, o servidor é uma classe unida? Eu acredito que sim, acho que sim. O servidor tem várias categorias, né? Tem os servidores de nível médio, de nível superior. Então, eles se juntam de acordo com o seu nível para conseguir mais coisas na sua carreira. Então, não é que se juntam todos os servidores, mas eles se juntam por segmentos. Acredito que sejam unidos, sim. Ok. E como a senhora avalia o emprego público, né, nesses últimos anos? Eu acho que está crescendo muito, é necessário que cresça. Como nós já dissemos, houve um desmonte do serviço público e agora estamos indo na contramão disso. Estamos vendo que para prestar um serviço de qualidade ao cidadão, o Estado tem que estar bem aparelhado, com bons servidores, com treinamento, com bons salários, porque senão ele perde todos esses servidores para a iniciativa privada. Então, ele precisa realmente investir no servidor. Eu acho que está crescendo muito e é bom que seja assim. Houve uma política, né, de valorização, como a gente falou, mas então vale a pena o
Estado, o município, a federação investir nesse profissional? Sem a menor dúvida, tanto vale a pena que estão investindo. Você vê o tanto de concursos públicos que saem em todas as áreas. Por quê? Porque nós entendemos que o servidor concursado, ele vai trabalhar livre de pressões, ele vai ter um bom salário, ele vai ter estabilidade e vai poder fazer a sua função com dignidade e prestando um bom serviço ao público, e tudo isso passa pela questão da cidadania, que é isso que o governo tem que fazer realmente. E como que esse governo consegue pagar? Por exemplo, em dia, a gente falou assim que os servidores recebem dia, por isso até uma carreira desejada, né? E de onde vem esse dinheiro? Pois é. Olha, isso não era assim antes, você sabe, né? Que as prefeituras, principalmente na área municipal, havia muito atraso de pagamento e as pessoas ficavam 3 meses sem receber e os prefeitos endividavam a prefeitura, saíam, deixavam para o próximo. Mas a lei de responsabilidade fiscal veio corrigir isso, né? E essa lei realmente ela diz como fazer a gestão dentro do município, do estado e da nação toda. Então aí existem regras que nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente pode deixar de cumprir. Por exemplo, ele não pode gastar mais do que ele ganha. O que ele ganha? Ele ganha impostos, né? Ele recebe os impostos. E ali a gestão pública diz como esse dinheiro deve ser gasto. E uma parte tem que ser gasta com o funcionalismo e não pode ultrapassar um determinado limite. Então, por isso é que não há mais atraso de pagamento, porque todos têm que cumprir essa lei, a lei de responsabilidade fiscal, que aí faça um gerenciamento todo, né, uma gestão pública desses recursos e de como eles serão gastos, todo um planejamento. E então realmente não há mais essa questão de deixar dívida para o próximo, não. Ainda bem. Ainda bem. Bom, a gente falou dos tipos de servidores, né? E esse gasto do Estado com o servidor estatutário, que é um servidor permanente, vamos dizer assim, e aquele que é contratado, a senhora acha que se gasta muito com esse tipo de servidor? Não acredito que se gasta muito, não. Eu acho que existe essa possibilidade desses contratados e às vezes até por força do próprio trabalho que aquela pessoa vai desenvolver, de uma coisa muito específica, um cientista, um professor graduado, então precisa ser contratado dessa forma, sabe? E não acho não que se gaste muito, acho que poderia até investir muito mais nisso. Será que a gente ajudou as pessoas a entenderem mais o servidor público nesse programa? Eu espero que sim, Fátima. Eu espero que sim. E estou à disposição para outros esclarecimentos quando necessário. É legal unir, né, a população e o servidor. Sem dúvida, a população tem um papel fundamental nessa nova estrutura política e estrutura do serviço público, da nação, porque ele pode cobrar, ele pode exigir, ele pode fiscalizar. Isso é muito importante. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Fátima. E eu espero você no próximo programa. Até lá. Obrigada.